Qual é o nome que João recebeu de Jesus? Qual é a expressão que nós utilizamos para ela? Jesus deixou essa mensagem a João. As 7 trombetas são não somente momentos como um dia, mas períodos. Podemos chamar até inclusive de eras. Mas quando chegou na 5ª, na 6ª e na 7ª trombeta, quando chegará, faz parte de 3, quem lembra? Louvado seja Deus, Angelina e Heloísa estão atentas. Os 3 ais, muito bem, muito bem. Então nós temos aqui agora, antes de chegarmos na 7ª trombeta, um interlúdio, ou seja, nós vamos ter aqui uma referência a respeito daquilo que está prestes a acontecer, mas Jesus tem uma mensagem ainda para a sua igreja. Ele tem uma mensagem antes que aconteça, de fato, a 7ª trombeta ser ressoada. Se você acompanha já aí esse livro, se você ver lá no capítulo 6, quer ver? A capítulo 6, se você voltar aí, volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Quando você vê os selos, você vê João tendo a revelação de Jesus. João é só o escriba, foi revelado a ele, mas você vê que Jesus traz os 7 selos. Vem o primeiro, o segundo, mas quando chega o 6º, antes de entrar no 7º, nós temos algo também especial. Notem aí que agora no capítulo 7, no capítulo 6 parou no 6º selo, concorda? Viram aí? Só que quando você chega no capítulo 7, não vai direto para o 7º. Traz uma mensagem Jesus para a igreja e mostra inclusive essa relação de que o Senhor está tratando todos aqueles que estão neste mundo, que não temem a Deus, que Ele está no controle de tudo e que Ele está manifestando os seus desígnios, mas Ele não deixa jamais de vista a sua igreja. Então no capítulo 7 nós temos, por exemplo, esse contexto onde apresenta a igreja reunida diante do trono de Deus. Você tem a visão dos glorificados, ou a ênfase qual é então? Jesus está manifestando juízo e ao mesmo tempo está com os olhos sobre a sua igreja. Então agora convido você a voltar lá no capítulo 10, para que você observe também algo muito semelhante. Capítulo 10 vai nos mostrar que a igreja está com o cuidado poderoso e sustentador do Senhor. Esse 7º momento, a 7ª trombeta, ela deve ser entendida não como um momento exato, apenas um momento como, por exemplo, o que tem que nós vimos no capítulo 9? Hora, data e dia. O que nós temos definido que vai acontecer? A volta de quem? Isso tem hora, isso tem agenda, isso tem segundos, isso tem data. Vai acontecer de maneira objetiva, num piscar de olhos. Chegará aquele que nós aguardamos há tanto e tanto tempo. Mas olha que interessante, quando nós vamos aqui para o capítulo 10, quando nós vamos aproximando dessa 7ª trombeta, a 7ª trombeta, ela não somente será tocada de uma vez, mas ela vai acontecendo, de maneira que nós temos vários episódios. E um deles nós vamos ver a respeito da descrença, da incredulidade de todos aqueles que não reconhecem Deus e muito menos a sua palavra. Então, nós temos esse momento aqui agora. Jesus traz a João uma revelação a respeito de um anjo muito forte. Vamos ler o verso 1 ao verso 10. Eu vou
ler aqui, vocês acompanhem, me ajudem por favor, tá? Primeiro versículo: vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aqueles que vivem para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vindo do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e o devore. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Senhor, obrigado por esta manhã, Pai. Nós te adoramos e te bendizemos e pedimos que nós não sejamos apenas informados intelectualmente, mas que o Teu Espírito trabalhe em nossas vidas, Senhor. Se há algum pecado em nós não confessado diante do Senhor, perdoa-nos, ó Senhor. Nós não queremos que nada venha interromper, Senhor, a Tua ação nas nossas vidas. Por isso, santifique as nossas vidas. Perdoe por tantas vezes falar da maneira errada, agir, pensar, muitas vezes pela nossa própria omissão, Senhor. Perdoe, ó Senhor, as nossas vidas, santifica-nos como igreja, Senhor, e ajude-nos a entender o Teu Evangelho, para que possamos proclamá-lo e, sobretudo, em nossas vidas, vivê-lo, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Nós temos uma figura aqui, bastante... podemos chamar assim, especial. O texto diz que há um anjo, e o texto diz que descendo do céu, envolto em nuvem, mas diz que esse anjo é um anjo o quê? Verso 1. Você está com a sua Bíblia aí? É um anjo forte. Uma coisa importante nós observarmos, nós já falamos sobre isso, tem diabo mais forte um que o outro? Uai, vocês não vieram domingo, quem não veio domingo passado aqui, pode ficar tranquilo, mas vocês que vieram, tem ou não tem? Oxe, tem 4 pitbull lá presos no Rio Tigres, ou melhor, 4 no Rio Tigre, Eufrates, perdão, vizinho dele ali, preso. Para quê? Para quê? Para que o Senhor utilize contra toda a fonte de impiedade sobre essa terra.
É assim, é para isso que eles servem. E é interessante que eles estão controlados, e quem tem a corrente? Nas mãos, até eu sou canhoto, sempre levanta a esquerda, a mão direita, que é a mão forte. Ele tem, o Senhor, na mão direita, o controle dos pitbulls, né? Esses que provocam destruição. Se você notar isso, você vai perceber, por exemplo, uma passagem interessante. Qual passagem bíblica que mostrou que um anjo precisou de ajuda do outro? Lembra disso? Onde foi, Rogério? Aí, dona Fátima. Lá em Daniel, não foi isso? Daniel orou e pediu resposta, Deus veio com a resposta, não veio? Mas veio quem para trazer a mensagem? Gabriel, mensageiro. Vocês estão tendo que estudar. Cadê os adolescentes? Estão estudando o livro de Daniel. Vamos ter que ir lá estudar o livro de Daniel. A turma não está lembrando de Daniel mais não. Daniel ora, e o mensageiro Gabriel demora, e tem mais, há impedimento dele voltar, ou melhor, dele vir e trazer a mensagem ao seu servo Daniel. E o que aconteceu? Veio então quem? Miguel. Ele vem, que ele é anjo de combate, e vem e traz o livramento ali, aquele contexto de Gabriel, possivelmente alguma oposição maligna, poderosa, e ele vem. É por isso que nós temos um tanto de coisas que as igrejas neopentecostais fazem e dá muito ibope, porque eles pegam passagens como essa e começam a fazer até o nome da hierarquia. Isso aqui é o, como é que chama lá, é o capiroto? Não, é o pombagira, é não sei o quê. Aí começa a fazer, como é que chama aquele negócio da organograma do inferno? Vamos fazer o seguinte, ó, esse aqui você pega, esse aqui quem pega é esse. Não tem base bíblica para isso. Nós temos algumas ideias que a palavra de Deus apresenta que eles são orquestrados, eles são organizados. Mas nós não temos base bíblica para ficar fazendo territorialmente, assim, ó, aqui está tendo muita prostituição, então um espírito é esse. Não, nós devemos orar ao Senhor Jesus e dizer, Senhor, que o Senhor repreenda tudo aquilo que se levante do mundo das trevas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde. É só isso que nós devemos fazer. Mas a palavra de Deus apresenta que existe, sim, essa categorização. E o texto diz aqui algo que nós ainda não vamos ter de maneira clara quem era. Mas nós sabemos uma coisa, não é Jesus. O Apocalipse em nenhum momento fala a respeito de Jesus como anjo. Por exemplo, nós ficamos até na dúvida aqui, e deixamos bem claro, mas é uma afirmação, quem é o anjo possivelmente da igreja? Não, vou ter que voltar lá para o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Isso! É uma possibilidade, não dá para categorizar, para dizer, não, é o pastor da igreja, o anjo da igreja. É bonito isso, né? Eu fico honrado, pensou? Tem relação porque o anjo é o mensageiro. O anjo é o mensageiro, aquele que leva a mensagem. E por isso que nós podemos ter mais de um anjo, né? Vários mensageiros, né? Então, a palavra de Deus apresenta que essa relação agora, nós temos aqui um anjo, mas esse anjo é forte. Então, ele tem característica de Cristo, tem. Se você observar, ele tem assim, envolto dele, uma nuvem. A nuvem é um dos símbolos que, quando Jesus foi assunto aos céus, ele subiu e ficou como subindo e uma nuvem ao encontro dele. Quando ele voltar, voltará como? Nas nuvens. Se você acompanha aí a sua Bíblia, diz também que tem o que em cima da sua cabeça? Um arco-íris. O arco-íris é o símbolo do... bem que vocês são crentes, né? Louvado seja Deus. Que eu vou falar essa pergunta lá na escola. O arco-íris é o símbolo do... O que quiserem falar? Eu já até perdi a sigla. LGBTQIA+, não sei o quê, né? É interessante porque o diabo também, ele
repete algumas coisas, né? Ele não tem nada dele. E ele tenta pegar o arco-íris, que é uma dádiva, um símbolo maravilhoso de Deus, e colocar como representante daquilo que é uma anarquia, a rebeldia humana, e dar um símbolo que não é deles, né? É interessante. Esses tempos até um chinelo. Eu falei para ela, olha que chinelo bonito, Gisele. Aí ela, está doido esse chinelo aí agora? Aí ela falou assim, pensando bem, quem fez o arco-íris não é o movimento, é o Senhor. Então, para nós, o arco-íris foi criado para dizer a Noé, nunca mais eu destruirei a minha criação por meio da água. Não foi isso? E ali é uma das manifestações da aliança de Deus. Deus tem uma aliança. Aliança de juízo ou de misericórdia? Misericórdia, claro. Deus disse, eu não vou destruir mais com água. Noé, eu achei graça em você, Noé. Eu farei de você, do seu filho descendente Abraão, uma porção, um grande número de pessoas, uma porção de terra, um povo, que será um povo para glorificar o meu nome. Tem mais, diz o texto, diz que não só está envolvido um arco-íris, mas também, versículo ainda primeiro, o rosto dele era como o quê? Sol. Quem é o sol da justiça? O Senhor, não é isso? E as pernas eram como colunas de fogo. Eu não vou agora adentrar, tem alguns versículos, fala a respeito de onde ele pisa, é algo flamejante. Essa descrição aponta, sim, para a característica a respeito de Cristo, mas não é o próprio Cristo. Nós vimos e lemos aqui que no final ele faz um juramento, o juramento com a mão estendida, e jura em nome do Senhor, jura em nome do Criador dos céus e da terra. Mais uma vez a gente evidencia que não é Cristo aqui. Mas o texto diz assim, o anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Imagine o globo, porção seca, porção com água. Ele tem tamanho poder que ele pisa de maneira que ele tem o controle disso tudo. E ele está com os pés tanto na água, no mar, como na terra. E ele gritou com voz forte, como ruge um leão. E assim que se apresenta, então, agora, essa manifestação. Mas é importante nós lembrarmos o papel do anjo. Quem pode abrir lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14? Quem pode me ajudar? Hebreus 1, 14. Por gentileza. Anjos o quê? Todos eles, anjos, são ministradores, ou seja, eles estão para servir aqueles que o Senhor considera como coroa da sua criação, o homem, sobretudo a sua igreja. Eu não tenho dúvidas, isso aqui não está na Bíblia, mas a gente pode um dia, você pode me cobrar no céu, talvez lá no céu você não vai me cobrar, mas eu tenho dúvidas que a gente não leve algumas questões assim para resolver lá no céu, né? Mas lá nós vamos ter um tempo para conversar e perguntar assim, Senhor, a Heloísa, né? Senhor, naquele dia, naquele momento, o que aconteceu? E aí eu fico imaginando a cena, apontando o nome. Foi ali fala o nome de um anjo aí. Só tem dois que a gente conhece mais, né? Foi aquele lá que eu enviei para te dar livramento. A glória não é do anjo. Quem que enviou? O Senhor. Fábio Góes, tá? Não tem nenhum teólogo que defende isso, não. Era uma imaginação de nosso encontro.
onde nós saberemos de tudo o que aconteceu, que para nós hoje, nesse mundo aqui apenas material, e que não se resume a apenas essa vida aqui de viver, comer, dormir, mas nós já sabemos que o mundo espiritual é visível, ou melhor, ele é real, ainda que não visível. Nós lá saberemos detalhes que hoje nós não sabemos. Eu não tenho dúvidas disso. Anjos ministradores, e agora esse anjo, ele tem uma incumbência. O que aconteceu? Ele está envolto numa nuvem, ele tem um arco-íris sobre a sua cabeça, e essas características mostram a respeito da relação desse anjo com Deus. Lá no capítulo 4, versículo 3, quem pode ler aí Apocalipse 4, 3, fala a respeito do arco-íris. Olha onde que está o arco-íris. O arco-íris é o símbolo da aliança, o símbolo deixado por Deus como manifestação de uma aliança com os homens. Onde que se encontra aí? 4:3. Então esse arco-íris está no trono. Esse arco-íris representa a graça e o amor de Deus sobre o seu povo. A palavra de Deus diz mais, diz que ele apresenta agora essa condição de pisar, tanto no mar como na terra. Alguém já disse, salvo engano, William Hendricks, que onde ele pisa, queima e purifica. Onde ele passa, capítulo 1, verso 15, rapidamente, alguém pode abrir? 1:15. Os pés como é que são, divino? Bronze. Numa fornalha ardente. Lembrando que nós temos que fazer o exercício sempre. Nós até não temos como não imaginar essa figura. Mas se nós levarmos o nosso entendimento apenas para a figura que nós criamos na nossa imaginação, nós vamos perder o sentido que ela possui. Algumas figuras, como esse anjo aqui, é mais fácil de nós imaginarmos, mas nós temos várias figuras no livro de Apocalipse que nós temos que nos preocupar não com o formato dele. Nós vimos lá que o cavalo tinha poder para exalar poder, manifestar poder por meio da sua cauda. Como é que chama? Crina, eu sei que é na frente, não é isso? E ali o rabo do cavalo ali, como é que chama o nome oficial dele? Hã? Eu não sabia. Figura. Qual que era a imagem de poder daquele período onde os homens saíam em guerra? Era o tanque de guerra? Era o cavalo. Então nós temos figuras para nós pegarmos o que elas significam, o que elas apontam, o que representa essa imagem, e não sair desenhando, né? Aqui, ó, isso aqui. Então é importante percebermos isso. E diz o texto que esse anjo agora, ele traz algo que está nas suas mãos. Diz o texto, ele tem um livrinho. Essa é a palavra. Nós temos essa palavra em alguns textos bíblicos. Me ajudem aí, é bom para você familiarizar que alguns termos que são usados aqui já foram usados na Bíblia. Lá em Ezequiel, capítulo 3, verso 3. Aqui na tela, se puder, mais rápido. E alguém já pode ler para me ajudar, por favor. Ezequiel 3, 3. Essa figura não é nova. O anjo está com um livrinho nas mãos. O anjo, ele está
com esse livro, e que aqui no profeta Ezequiel, nós temos Deus revelando ao profeta que ele deve mastigar o livro. É só lembrarmos que o livro representa, ele aponta para o quê? Qual é o livro? Qual é o conteúdo do livro? A mensagem de Deus para o seu povo. A mensagem do Senhor para o seu povo, de maneira que o seu povo não pode viver sem se alimentar desse livro. Caminhando, eu quero a ajuda de vocês. Aqui no versículo 3, diz também que esse anjo tem voz como de leão. Lá em Jeremias 25:30 também, uma outra referência importante para nós pegarmos aí a respeito dessa figura, dessa imagem, desse som. Olha o que diz lá, Jeremias 25:30. Antes de você ler Jeremias, eu até deixei passar, mas eu quero ler Salmo 119. A palavra de Deus é comparada a algo muito especial. Salmo 119, 103, eu vou ler para os irmãos. Diz assim, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Uma pergunta para você: a palavra de Deus é doce na sua boca? Você não sabe o gosto. O problema é esse, né? Não conhecer o gosto, dona Ina, não diagnosticar o que é palavra de Deus, o que é informação da internet, o que é falácias do mundo. A palavra de Deus é doce. A palavra de Deus é doce ao paladar do salmista, e ele é doce para todos aqueles que o Senhor chamou, porque por meio delas, da sua palavra, ele traz alegria, renovo, esperança e alegra a alma. Jeremias, eu pedi Jeremias, não foi? Jeremias 25:30, alguém encontrou? Joel 25:30 diz que o Senhor rugirá. Quem que ruge de maneira poderosa? Um leão, não é assim? É interessante, né? A gente prega a palavra de Deus aqui. O máximo que a gente pode despertar é alguns que passam e dizem assim: ó, um bom pensamento a respeito de nós. Ó, esse povo está aí estudando a palavra de Deus. Ó, possivelmente é um crente que passou na porta, hein? Mas observe que nós não temos como, ainda que aqueles crentes lá no meio da praça Tubal Vilela possam fazer isso, eles desprezam quem anuncia a palavra de Deus e tentam abafar a palavra de Deus, para que ela não tenha essa condição de se propagar e todos ouvirem. Uma das artimanhas de Satanás, toda a história da humanidade, é deixar que a palavra de Deus ficasse o quê? A parte da igreja. A igreja que precisou da reforma protestante era uma igreja desassociada das Escrituras. Porque uma das estratégias malignas é, quanto menos a igreja tiver a palavra nas mãos,
mais facilmente ela será dirigida de um lado para o outro. Quanto menos a palavra for proclamada, o que não vai acontecer? Vai haver o que menos o quê? Exatamente. Conversões. Por isso que você deveria orar sempre pelas igrejas evangélicas no Brasil. Eu oro assim. Deus, aquele povo que taca a pedra no gigante, que o Senhor possa trazer despertamento bíblico para que eles preguem o evangelho do Senhor Jesus. Deus, aviva a nação brasileira para que a palavra de Deus seja proclamada dos púlpitos, porque quem promove a proclamação é o Espírito de Deus, mas nos nossos dias as heresias estão no Brasil para fazer o quê? Ridicularizar a igreja, ridicularizar a mensagem do evangelho, e se prega de tudo, menos Cristo crucificado. Você tenta abafar a mensagem. Você lembra do demônio que eu sempre fico falando que eles têm os de grau maior? Eu não tenho dúvida que os de grau maior, os de maior expertise, eles atuam assim: vamos dar ideia do fulano abrir uma igreja. Contar uma história. Tem um rapaz que quando aparece, tadinho, orar por ele. Não vou citar nome, mas assim, a gente deve amar todos, viu, Poliano? Todo que aparece aqui tem que amar. Aí ele apareceu um dia na chácara. Aí eu abracei ele e falei, vamos caminhar. Aí um dia ele marcou um aconselhamento pastoral. Olha, não acabava a história dele. 2h30 eu estava aqui ainda. Eu ouvi ele. E falei, mas agora então você vai caminhar com a gente, fulano. Ele falou, vou. Nunca mais apareceu. Depois de 2 anos e pouco, nós estávamos aqui num dia num culto. Lá para umas 8h40 ele chegou, sentou num banco da igreja. E eu peguei e falei, puxa vida, olha o fulano aí, ó Deus trabalhando na vida dele. Amém. Fui conversar com ele no final, mas por que você sumiu desse jeito? Ah, pastor, muitas dificuldades. Falei, que coisa, né? Aí ele olhou bem para o Marquinhos, até eu não me esqueço disso. O Marquinhos tocou um assunto assim, então, porque é muito interessante ver os estudos mais aprofundados da palavra de Deus. E o Marquinhos estava igual eu, assim, querendo abraçar o rapaz, né? E aí o rapaz pegou e falou assim, pastor, tem uma pergunta. Como que eu faço para abrir uma igreja? Eu já fui assim, ei meu Deus do céu, ou é um espírito maligno, ou é meio tantã. Certo não é. Alguma coisa está errada. E ele falou assim, não, porque eu estou convicto que eu tenho que abrir uma igreja. E eu olhei para o Marquinhos, eu fiquei, sabe quando você fica excitado, você não sabe o que você faz? Eu falei, então tá bom, né? Então vamos embora, vamos descansar e orar, porque olha, não está fácil não. Desse jeito. Eu falei assim, realmente, Senhor, tem umas coisas estranhas sobre a terra. Mas voltando aos demônios, eu não tenho dúvidas que eles ficam assim, montam uma pequena igreja. Pequenas igrejas, grandes. Fala com força, grandes. Vocês já ouviram? Pequenas igrejas, grandes negócios. Fala qualquer baboseira lá. Faz um curso de retórica. Faz um curso. Pega a pior parte, Roberta, da psicologia poliana e traz ela como um contexto coach. Você vai arrebanhar a gente. Sabe para quê? Para enganar e não proclamar jamais a palavra de Deus. Hoje, quando alguém fala, você é pastor, eu tenho que explicar para ele, porque senão eu não falo não, porque você pensa que eu sou também ladrão de carteira, contador de história, piadista. Essa que é a figura que às vezes as pessoas pensam do pastor. E aqui diz o texto que esse anjo tem uma voz como de leão, porque quando o leão ruge, os que estão ali próximo, pertinho, ninguém pia. Todo mundo fica atento. A voz do Senhor um dia se ouvirá de maneira tão poderosa que ninguém poderá abafá-la. Esse dia há de chegar. Caminhando, porque nós não estamos nem ainda no centro da mensagem aqui do texto.
vira aí, ou melhor, acompanha aí na sua Bíblia. Diz também que esse anjo, ao falar, se ouve 7 trovões. Não é assim? Capítulo 10 aí, versículo, é o 4? É o 3? 4. Quando o anjo falou, se ouvem 7 trovões. E olha que interessante. Nós temos agora, nessa figura dos trovões, algo enigmático e mais, restrito na mão direita do Senhor. Eu pergunto para vocês, os 7 selos foram revelados? Claro que foram. Abriu cada um deles. As 7 trombetas estão sendo reveladas? Claro, cada uma delas. As 7 taças serão, nós não estudamos ainda, serão reveladas? Sim, contudo, o homem não possui o domínio de tudo o que o Senhor tem ainda a executar. Esses trovões, muitas vezes, alguns vão chamar que possível é que o controle que Deus tem sobre o mal, e que um dia nós vamos entender isso tudo. Por que tanta coisa acontece que nós não entendemos, sobretudo essa relação do mal? Eu acho interessante essa relação. Mas o texto diz assim que foi pedido a João não revelar. João não tem autorização para falar do conteúdo daquilo que ele ouviu. E nós temos algumas passagens que fazem isso, né? Paulo, por exemplo, esteve lá no 3º céu, nós anunciamos, ou melhor, nós já ouvimos lá em 2 Coríntios, e diz que ele não teve autorização para escrever o que ele viu. Interessante isso. Ou seja, nós jamais, irmão Luiz, vamos atingir o nível de entendimento do Senhor. Deuteronômio 29, as coisas e as encobertas pertencem ao Senhor. Fala, Rogério. Verdade, verdade. E até parece que legislam assim, né? Não, porque eu tive uma revelação, e porque eu tive a revelação, vocês têm que se agora submeter ao que eu recebi. Não vou ter. Você está me fustigando. Eu vou ter que falar. Opa, vai falar. Tá vindo uns vizinhos aí, ó. Tá vindo uns vizinhos aí, Rodrigo. Você parar na porta lá, não erra a porta, hein? Desce meio embalado com as crianças, já entra. Não, toma cuidado, hein? Porque talvez você ouça lá assim: a palavra de Deus, ela é poderosa para nos edificar, ela é a revelação de Deus, e 1844? Quem já foi adventista aqui, que me ajude. 1844, a profetisa foi elevada e recebeu a dádiva, o mistério. Quem é o nome dela? Vocês nunca deu o nome de Ellen White para suas filhas, tá? Porque senão você vai ser uma bela adventista. Um dos problemas que nós encontramos, e nós não somos a igreja perfeita no céu, um dia, triunfante. Mas aqui, enquanto igreja, nós temos que lutar contra tudo que é acrescentado, que a palavra de Deus não diz, nós não vamos, nós não estendemos. Colocar uma revelação de alguém que recebe algo especial e depois ela impõe, como na mesma proporção da palavra de Deus, é heresia. Ou um acréscimo que o Rodrigo, agora já que eu citei ele, fez. Nós estávamos fazendo a leitura do Estatuto da Igreja, Semear, e faltava uma frase. Nós somos uma igreja o quê? Confessional. Você quer conhecer mais a nossa igreja?
Leia a confissão de fé de onde? Sobretudo, Westminster. Tem um livro grande, mas você deve ler. Nós somos uma igreja confessional. O que a Débora trouxe aqui hoje? A Débora, vocês viram que gracinha? Quem fica feliz pela Débora? A Débora está sendo abraçada por essa igreja. Com todos os problemas que provocaram na vida dela. Está sendo crente em Cristo Jesus. E aí você acha que ela vem aqui para frente assim, ó, vai lá, Débora, vai lá e leva a palavra lá, vê o que o Espírito Santo revela. É assim que a igreja faz? O pastor faz? Só se for um maluco. A gente fala assim, Débora, você é uma bênção de Deus, mas você vai trazer um conteúdo com essa referência aqui, ó. Um embasamento para você estudar. Qual é, Paulo? Catecismo de Westminster. Perguntas e respostas. Uma boa coisa para fazer com as crianças. Quando você tem esse embasamento, você não fica perdido. Quando você pega as confissões de fé, você tem um material robusto de teólogos. A Bíblia diz lá em Efésios, Coríntios, qual é o texto, meu Deus, fugiu? Que há doutores. Eu não sou doutor. Eu sou malemar, um pregador da palavra de Deus. Mas tem gente que gasta tempo para pegar qual o sentido do hebraico no tempo auristo. Auristo é do grego, né? Estou até confundindo. É umas coisas complicadas. E tem gente que é usado por Deus para estudar dessa maneira. Mas a questão é, todos os teólogos, pastores do século XVI que trabalharam para ter a confissão de fé, o que eles dizem? A confissão de fé não está no mesmo nível da palavra de Deus. Sobretudo, a palavra é acima de qualquer confissão de fé. Diz amém. Isso só é confessional se for assim. Se estiver abaixo da palavra de Deus, a Bíblia como regra, eu posso ser confessional. Se colocar qualquer coisa no mesmo nível da Bíblia, você vai fazer o quê? Cascar fora. É assim que a palavra de Deus apresenta. Então vamos lá, voltando aqui, para nós chegarmos num ponto onde eu quero destacar. Diz também, esse anjo está agora fazendo uma declaração solene, verso 5 ao verso 7. Diz assim, o anjo levanta a sua mão direita ao céu e faz um juramento. Aqui que nós percebemos claramente que ele não é o Senhor Jesus. Apocalipse, eu repito, nunca utilizou anjo para falar da pessoa de Cristo, não. Mas olha só agora o que ele faz. Este anjo faz um juramento solene, como um pacto, como foi lá em Abraão. Esse juramento ele faz e ele se posiciona dizendo que, deixa eu abrir aí, quem pode ler por favor? Versículo 5. Pode continuar no 6. Já não haverá demora. E ele faz com a mão direita levantada um juramento solene. Olha que impressionante, irmãos. A palavra de Deus revela que esse anjo agora está fazendo um papel daquele que está trazendo informações do que está acontecendo, do que vai acontecer. E ele diz, de maneira oficial, não haverá demora. Coisa mais difícil é nós percebermos a relação do tempo. Nós lemos já em Apocalipse que a igreja clamava até quando, Senhor? Não foi isso que nós vimos? Porque essa relação do tempo é difícil para nós. Os ímpios zombam. Os ímpios zombam. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler.
Eu gostaria muito que você acompanhasse atentamente. E também eu gostaria de fazer um pedido. Anotem, usem caneta. Eu sempre quando eu falo isso, não tem como, Dona Fátima, agora, nós herdamos algumas coisas, né, que eu tenho dificuldade para vencer, não é fácil não. Um dia eu fui para um congresso, tinha meus 17, não, já tinha 19 anos. Eu fui todo empolgado no congresso, levei agenda, caneta, eu já era presbiteriano, Rogério, não sabia. Aí cheguei lá para anotar tudo que ia ser falado, né? Estava com uma vontade de pregar. Aí o pastor falou assim: quem trouxe caneta, agenda, joga fora, porque o que você vai precisar é de um lenço para suar e enxugar o poder do Espírito Santo. Aí eu falei: Senhor da glória, o que eu estou fazendo aqui, hein? O que eu estou fazendo aqui? E de fato ele tinha razão, Rodrigo. O que ele falou lá e os textos que ele citou lá, dava para gravar. Um menino de 5 anos grava a referência, Leonardo. Não tinha muita coisa para anotar mesmo, não, nem curiosidade para saber. A palavra de Deus não foi pregada, então realmente. Capítulo 3, eu gostaria que depois você lesse na sua casa de novo, atentamente. Pelo menos as referências aqui, o pastor tenta citá-las para você depois em casa observar. Diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o dia, ou melhor, desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém, ou melhor, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, há um grupo que diz: é demorada, zombando, ridicularizando, vocês são o povo que acredita na volta desse Cristo. Agora, olha só qual é o motivo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, olha a razão, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém, o quê? Ele não tem prazer. Quem? O Senhor Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Diz o texto: para que todos cheguem ao arrependimento. Esse todos aqui é a ideia de que há um grupo que o Senhor chamou, mas Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Diz o verso 10: porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Eu não vou continuar até o versículo 9, é a minha ênfase. Notem que o anjo agora diz: não haverá demora. Quando? Quando estiver próximo do ressoar
da 7ª trombeta. É interessante isso, porque o dia, ou melhor, a expressão de tempo ali, nós sempre temos aquelas duas palavras que eu sempre falo delas. Tempo tem duas aplicações. Tem essa turma já está treinada, viu, Leonardo? Cronos, e outro qual é? Essa é mais difícil, né? Kairos ou Kairos. É duas expressões que manifestam que o tempo para Deus, nós só conhecemos o Cronos, o do cronômetro, o do relógio. E Deus tem um relógio que trabalha no Kairos, é o tempo do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus hoje sobre a terra? Que se levante da sua casa alguém pecador e que venha ouvir a mensagem de arrependimento, se arrependa e diga: o Senhor me alcançou com grande salvação. Eu contei aqui, já sempre conto, mas eu estou contando para ver se surgem outros. Eu falei para a Roberta e para o Gildo, essas bênçãos, chega para trabalhar, chega pronto, que alegria conhecer a história deles. Mas eu oro para que Deus continue fazendo como Ele fez há alguns meses atrás. Um rapaz que nunca sentou num banco de igreja evangélica, nunca sentou dentro de uma reunião de crentes e diz assim: eu vou caminhar com Jesus, porque Jesus se revelou ao meu coração por meio da palavra de Deus. Por sinal, o Lucas está firme lá, né? Quem despreza o pequeno grupo não entende isso. Tem gente que Deus coloca com afinidade com você. Por isso que quando você não participa do pequeno grupo, você não entende o que é isso. Aqui na igreja, vir e voltar no domingo é pouco, porque Deus cria vínculos. Tem gente que vai chegar, Eliana, e vai falar: nossa, já conheço a Eliana há 5 anos aqui na igreja, e eu posso responder: que presente de Deus foi a amizade da Eliana na minha vida? E eu disse isso para os jovens aqui ontem, tinha um congresso de jovens aqui à tarde, vim pregar. Deus coloca pessoas que a gente não sabe por quê. Eles chegam na vida da gente e eles manifestam que gostam da gente, que gostam da amizade da gente. Eu só tenho uma explicação: é o poder do Espírito Santo divino. É a Rafaela Patrícia, que vai no pequeno grupo, trabalha com ela e acompanha a Patrícia. Quem que dá essa alegria da pessoa dizer assim: puxa vida, eu posso contar com ela, se não é o poder do Espírito Santo? Nós temos que aprender com a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha simpatia. Nós não podemos ser o aborrecido do trabalho, o crente aborrecido, né? Mas por que eu fico pensando nisso? Tem hoje havido uma defasagem da chegada de pessoas novas no nosso meio. E não falar aqui não, hein? Na igreja brasileira. Você vai conversar com os pastores na reunião de presbitério, a estatística é assim: recebeu 25 membros, uma igreja maior. 20, transferência. Ô Márcio, transferência. O pastor fica sabendo depois de 2 anos. Transferiu. Tudo transferência. Veio lá do Mato Grosso, olha que bênção. Transferência. Motivos justos. Mudança, mais praticidade. Vai trabalhar numa igreja menor para trabalhar, louvado seja Deus. Mas o que a igreja precisa empenhar para ter o quê? Convertidos no poder do evangelho, porque o tempo que se aguarda é para que pessoas se rendam a Jesus Cristo. Qual é o grande objetivo de tanto trabalho? Eu vou sentar hoje aqui com uma família aqui todinha, né, Marquinhos? Vamos fazer uma mutirão para descobrir como resolver um problema. Sabe qual é o problema? O pequeno grupo transbordou. Tem gente pendurada na árvore para assistir agora a reunião do pequeno grupo lá na casa da Anísia.
Nós temos que gastar tempo para falar a respeito de como alcançar vidas. Porque a mensagem do Evangelho não é para fazer de nós apenas mais gordos espiritualmente. Como eu já conheço da palavra de Deus. Mas para fazer em nós sensíveis à voz de Deus, para nós desembocarmos na vida de perdidos. Irmãos, você não se incomoda que o seu colega de trabalho vai para o inferno? E você ouve a respeito da mensagem de Cristo e nunca teve a coragem de pegar o livreto do Paul Washer que fala a respeito de Cristo e levar para ele? Se isso não incomodar seu coração, alguma coisa está errada. Porque a igreja do Senhor Jesus tem um motivo da demora. A demora no Cronos é porque eu tenho para mim que pessoas como Lucas, outros vão entrar por essa porta e dizer assim: eu não sabia a respeito de Cristo, e eu tenho aprendido sobre Cristo, e mergulhado em conhecer a palavra de Cristo. Se empenhe em dizer: Senhor, use minha vida na simplicidade da minha amizade, porque as pessoas se sentem abraçadas. Uma palavra de elogio, para a glória de Deus. Eu conheci o privilégio de conhecer mais o Eduardo e a Jéssica. Faz assim, Eduardo, para a turma lembrar de você aí. Leonardo. Jéssica. Agora eu vou forçar, hein? Samuel Azaf. Tá vendo? Agora o outro fugiu. João Felipe. Recebendo essa família. Crentes também, tem história, viu? Não é esses crentes que chegam 3 meses num lugar, pula 5 para outro. Gente com história. Eu tenho ouvido a igreja semear abraça, pastor? Que alegria. Como eu fui bem recebido na igreja. Que bênção. Eu fico feliz com isso. Porque nós temos que ser o povo que abraça. Porque quando o pecador entra aqui, vai para juntar a mais pecadores. E no mínimo que eles têm que ver é: puxa vida, eles estão conscientes que são miseráveis pecadores, mas eles deixam claro que o amor de Jesus os alcançou. Para nós terminarmos, diz o texto que esse prazo é o prazo que tem, porque quando soar a 7ª trombeta, não haverá mais prazo. Prazo para quê? Para o arrependimento diante da palavra de Deus. E você acha que é porque assim, as pessoas vão falar assim: não, eu queria ouvir, alguém que chega aqui na porta, eu queria que tivesse culto hoje, não tem. Não, é porque as pessoas vão dizer assim: põe fogo nessa igreja aqui. É umas coisas estranhas, mas só da minha cabeça. O dia que o nosso atual presidente ganhou, vocês lembram que era no domingo? Não era no domingo? Eu saí na porta ali com a Bíblia debaixo do braço, passou uns endemoniados e falou assim para mim: não vou falar a palavra deles não, vou falar assim, qual que é a palavra que eu vou usar? Lembrei: toma, crente! Eu falei: que coisa, hein? Eu lá tem a ver com, se você não gosta do Bolsonaro? Eu fiquei pensando, no dia da perseguição vai ser assim. Eles vão passar de frente à igreja e dizer: põe fogo nesse negócio. Nós não queremos ouvir sobre a palavra de Deus, nós não queremos ouvir sobre Cristo, porque nós não precisamos de Cristo. É isso que eles vão fazer. Você não vai ver um povo assim: não, eu estou tão perdido, eu preciso de Cristo, eu preciso de Deus. Você não vai ver isso. Vai ser um cessar, vai ser um silêncio. A igreja será cada dia mais restrita ao seu próprio povo. E aí, é claro, não deixe de pensar, se Deus está enviando gente que se converte, é porque não chegou esse tempo ainda. Não tem gente interessada no evangelho lá perto de você? Você percebe que ele é curioso, mas ele pergunta. Não tem gente assim? Eu creio que Deus tem muitos a salvar na nossa cidade, dentro das nossas famílias. Para nós terminarmos então, diz o texto
versículo 8. A João foi solicitado. Quem pode ler o 8 para me ajudar? 8, 9, 10, 8, 9, por favor. Pode continuar, Poliana, por favor. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas a sua boca será doce como mel. Pode continuar mais um pouquinho só. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e tribos. Isto, para nós concluirmos, foi dado o livrinho a João. Esse livrinho, ele realmente aponta para a palavra de Deus. Alguns vão dizer que é o mesmo rolo que estava selado. Agora, olha aqui, o importante aqui é que a palavra de Deus foi dada a comer a João. E ele come da palavra. E eu vou dizer uma coisa: quem não comer da palavra, não tem parte com Cristo. Quem não comer da palavra, é porque nunca conheceu Cristo. Porque o comer da palavra é dizer: eu creio nessa mensagem que Jesus crucificado, morto pelos homens, foi ressuscitado por Deus, porque perfeito era, Deus também era, como Jesus, o Filho, e ressuscitou, e hoje está à direita de Deus, intercede por nós, e um dia voltará. Essa mensagem tem que estar dentro do nosso estômago. Mas quando ela passa pela boca, Jéssica, quando chegou o dia que você ouviu a mensagem, ela é doce. Amém? Se não houve essa doçura, alguma coisa está errada. Isso é muito comum, eu falei para os jovens aqui. Isso é muito comum com gente da igreja, viu, gente? Os nossos filhos também. Eles são acostumados a conviver com a igreja. Eles caminham com a igreja desde quando nasceram. Mas você, papai e mamãe, tem que batalhar para que eles possam ingerir a palavra de Deus. Porque senão você produz igual os islâmicos produzem. Filhos que são, ponta firme no islamismo, para uma religião morta. Mas eles conseguem doutrinar os meninos. Mas nós fazemos o seguinte: nós ensinamos os meninos, as meninas, educamos as meninas e apresentamos: minha filha, se você não conhecer por si só a palavra de Deus, você nunca conheceu a Jesus Cristo, você só frequenta a igreja dos seus pais, você precisa conhecer a palavra de Jesus Cristo. Aí eu falei para eles aqui, eu encontrei uma menina no 6º ano, depois de 5 anos lecionando, que tinha uma Bíblia na carteira. Eu fiquei tão feliz. Raro, hein? Eu acho que nós temos que preparar. Ei, Olívia, vocês oram pelo pastor, porque no sábado, ela mira o sábado e ela fala: dormir ou incomodar? Incomodar. E aí eu vou te contar, viu? A esposa está um caco, e o marido fica também, né, o divino? Que a gente fica se sentindo culpado, né? Mesmo que eu não tenha TT. Ah, misericórdia. Se eu tivesse, dava uma resolvida já, né, irmão Luiz? Mas não tem jeito. E aí eu fico pensando, quando ela tiver idade, eu vou ter que ensinar para ela: minha filha, ame a palavra de Deus. E sabe qual que vai ser a maior alegria na minha vida familiar? Não estou nem falando da igreja, porque a igreja caminhando com Jesus, sendo fiel. Aqui eu até falei para o Gildo: Gildo, nosso compromisso não é ter 1000 membros.
Se Deus nos der, o Paulo que trabalhe. Nós vamos resolver, vamos arrumar lugar, aluga, compra. Mas o nosso compromisso não é com 1000. Nosso compromisso é sermos encontrados fiéis diante do Senhor. Fidelidade se faz com 60, com 80, com 100. Fidelidade é voltarmos para a palavra de Deus e falar assim: minha filha, meu irmão e minha irmã, eu sou seu pastor, se você não comer da palavra de Deus, você vai ter um conhecimento apenas de ouvir falar. O Espírito Santo não vai fazer com que você entenda, se alegre, seja curada por meio da palavra. Você tem que comer a palavra, você tem que ingeri-la, mastigá-la de dia e de noite. E o que acontece? Que todo aquele que ingere a palavra, todo, depois tem uma grande azia. Esses tempos eu comi um negócio, estava uma delícia, mas depois me fez um mal, passei mal. Poucas vezes, sou um estômago de avestruz, viu, Márcio? Poucas vezes acontece isso. Todo aquele que ingeriu a palavra de Deus, após descer da boca para o estômago, é amargo. Porque você viveu o Evangelho, você nunca terá aplausos, você encontrará perseguição. Você encontrará perseguição dentro do seu próprio íntimo, a sua natureza desejando ir contra a palavra de Deus. Você encontrará oposição externa na sua casa, uma palavra, uma situação. Você encontrará oposição, amargura com as pessoas no dia a dia, sempre se opondo, porque essa palavra, ela produz perseguição. É só você vivê-la. É só nós vivermos a palavra de Deus e produz perseguição. Jesus disse assim: se você quiser vir após mim, o que ele está dizendo? Se você quer me seguir, prepare que você terá a casa mais destacada da rua. É isso que ele prometeu? O carro, a igreja com o ar-condicionado, que o miserável caiu ontem, deixou suando aqui na hora que eu fui pregar, Paulo. É o demônio que deu o pagamento. Nada disso. A perseguição, irmão, é porque você vive o Evangelho do Senhor Jesus. A oposição, ela é sine qua non, ou seja, ela é fundamental, ela é essencial, ela não tem como se viver sem oposição, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome e faça o quê? Você quer coisa mais difícil que negar a nós mesmos? Só pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Só pelo poder do Evangelho. Para a gente pedir perdão. Pedir perdão não é difícil? Não. Só para mim. Eu chegar com o rabinho entre as pernas e falar assim: Gisele, o negócio esteve alto. Graças a Deus agora na época do resguardo, né? Estou dando um time, Poliana. Eu lavo louça, eu acompanho, deixando os pecados para depois. Aí que a gente começa a querer, né? Mas tem hora que a gente fala assim: não, mas não tenho vontade de falar nada. Tenho vontade de ficar calado. E aí o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, diz assim: fale, pecador, e revele que você é do Senhor. Quem te dirige não é o seu orgulho, mas quem te dirige é a palavra de Deus. Você é chamado para caminhar com a palavra na boca, ainda que doa no estômago. Porque a nossa vontade não é tê-la nas nossas vidas. E eu termino. Como que nós alcançaremos famílias que estão aí fora? João recebeu a ordem. Profetiza, João, enquanto é tempo. Profetiza, igreja semear, enquanto é tempo. Porque vocês, vivendo o Evangelho e proclamando,
pessoas de todos os lugares ainda virão e temerão ao Senhor Jesus. Vamos fazer um compromisso com Deus? Deus, me use para proclamar a tua palavra, viver a tua palavra, para que eu possa ser instrumento nas mãos do Senhor, dentro da minha família. Eu quero ser visto pela minha filha, não como pastor, não como ministro, mas como alguém que ama o Senhor Jesus de todo o coração. Há uma diferença. Amar a palavra de Deus é o grande desafio das nossas vidas, e viver guiados por ela, e isso vai trazer avivamento nas nossas vidas. A gente vai conseguir olhar o Evangelho e falar: eu tenho que levar essa mensagem, eu tenho que abraçar o perdido, eu tenho que ser mais solícito com quem está próximo de mim. Vamos ficar em pé e vamos orar. Roberta, minha irmã, ore para nós encerrarmos, daí mesmo, por favor. Amém. Amém, Senhor. É verdade. Amém, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Amém, Senhor. Trabalha em nós. Amém. É verdade. Amém. Deus o abençoe. Até mais tarde, com a graça do Senhor Jesus, às 19 horas, para nós adorarmos e cultuarmos o nosso Deus. Bom domingo a todos.